Nós estamos trabalhando o tema a colheita, né, ou colheita, e quando a gente pensa em colheita, a gente vai ter um oceano inteiro, né, de muitas coisas para falarmos acerca de colheita. Mas eu quero pensar com você, já foi lido aqui o texto base, Atos 2, e eu quero que você abra sua Bíblia em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 7, e eu vou retirar aqui alguns versículos desse capítulo, e nós vamos começar aqui, e nós vamos passear na Bíblia e voltar para cá de novo. Amém? Amém. Então a gente vai ter aí bastante tempo para nós podermos adentrar na palavra de Deus e começarmos a compreender a totalidade do que é a colheita, beleza? João capítulo 7, eu vou ler aqui o verso 1 e 2. Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. O verso 2 diz: E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Então aparece aí uma festa, a festa dos tabernáculos. Vamos lá mais para frente um pouquinho, nos versos 37 para frente, do mesmo capítulo. Nos diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, de água viva, correrão do seu ventre ou do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Cristo não havia sido glorificado. Amém? Amém. Então segura aí que nós vamos pegar por ponto de partida esses dois textos. Quando aqui no início do capítulo 7 fala sobre esta festa, a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, algumas versões podem trazer aí, né, essa expressão, a festa das cabanas, e outras vai apontar para a festa da colheita, que é tudo a mesma coisa, está tudo relacionado ao mesmo ideal, ao mesmo propósito, à mesma direção. Então, quando nós pensamos aqui, eu preciso entender com os irmãos o seguinte, que toda colheita, no âmbito do povo de Deus, ela é seguida de festa. Não tem jeito, tem festa. O povo de Deus é um povo festeiro. Amém ou não amém? Amém. Sim ou não? Sim. Tá devagar, hein? Amém ou não amém? Amém. O povo de Deus é um povo festeiro. O povo gosta de festa, gosta de movimento, gosta de celebração, gosta de, ser envolvido ali nesses aspectos aí de festas. E se tivesse pelo menos uma por mês, que era bom, né? Todo mundo gosta, e dança, pula, come, bebe, se alegra e por aí vai. E aí o pastor Hélio fala: bichinho de Jacó come, né? E come mesmo. Aí tem que ter cuidado com a gula, né? Porque senão o Papai do Céu vem também, toma na muleira, né? Não vem aí os engordamentos sem necessidade
por causa da gula, e é pecado. Mas, pensando nesses aspectos, irmãos, o povo de Deus, ele já vem com esse DNA de um povo celebrativo. Nós somos assim. Nós gostamos de celebrar, né? Seja por uma questão ou outra. Então, todo o aspecto bíblico, em todo ele, nós vamos entender e vamos ver que existe aí esse preceito de compreender o aspecto da colheita. Mas tudo que nós vamos ver aqui, nós vamos entender que há momentos na história do povo de Deus, já vou trazer aqui de forma assim, inicial aqui para os irmãos, que o povo de Deus perdeu a prática da celebração, perdeu o fio da meada, e nós não podemos perder. O que nos leva a perder essa essência de celebrar? Muitos aspectos nos levam a isso, e dentre eles há o foco em Deus. Quando nós perdemos o foco em Deus, em quem Deus é, Deus estabeleceu as festas para o seu povo, e Ele deseja que o seu povo seja um povo alegre, seja um povo que celebre, seja um povo que festeje, seja um povo que vibre na presença dEle. Por isso o crente não é quadrado, irmãos. O crente não é quadrado. O crente não é carrancudo, né? O crente não é cara fechada. Porque por muitas vezes eu ouvi muitos cristãos antigos falar que cara fechada era sinônimo de santidade, né? Quanto mais cara feia você fizesse, mais santo você seria. Isso é coisa do Satanás. O povo de Deus é um povo alegre. Glória a Deus. Né? Alegrai-vos nas tribulações. E aí? Eu estou passando por uma tribulação, tenho que me alegrar. Celebrar o Senhor. Não é permanecer com a cara fechada, parece que chupou limão. Né? Então, eu tenho que celebrar o Senhor. E eu entendo e sei que muitas das vezes nós não temos motivo para nos alegrar. Mas eu preciso me motivar em celebrar o Senhor. Mesmo em meio às lutas, às provas, às adversidades, eu vou glorificar o nome do Senhor. Porque é glorificando, é me alegrando em Deus, que eu vou romper de fé em fé. Portanto, a colheita na Bíblia, nessa que está aí, levante sua Bíblia sim, amém? Aí, amém? Todo mundo de Bíblia? Ou tem algum crente sem Bíblia aí? Meu Deus, tem não, né? Tem não, né? Amém. Então, a colheita na Bíblia não é apenas um evento agrícola, embora nós vamos ver aqui que isso apresenta para gente. É um princípio espiritual, é uma chave profética, é um ciclo divino que revela os tempos e moveres de Deus. Tempos e moveres de Deus. Todas as vezes que você vai compreender essa perspectiva de colheita, você vai precisar entender na sua mente. Você que conhece Bíblia, amante da Bíblia, conhece a palavra, você vai ver que esse processo é um ciclo divino que revela os tempos e os moveres de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus ele vai fazer o quê? Estabelecer festas que não apenas celebravam o povo aquilo que Deus fez, mas eles celebravam também aquilo que Deus estava por fazer a eles. Então eu não posso celebrar a Deus só por aquilo que Ele já fez, embora eu tenha que celebrar, amém ou não amém? Amém. Eu preciso celebrar a Deus por aquilo que Ele já fez, mas também, aleluia, celebrar o Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Por quê? Porque a palavra dele aponta e mostra que Ele vai continuar fazendo, vai continuar realizando,
vai continuar movendo, vai continuar direcionando. E quando nós olhamos para esse aspecto da celebração, nós vamos entender que toda festa de colheita, todo princípio celebrativo, ele tem também um apontamento profético do Antigo Testamento para o Novo. Qual é o apontamento profético, pastor? Eles vão mostrar que Deus levanta os seus profetas para apontar a vinda do Cristo, a vinda do Messias, aquele que resgataria o seu povo de um contexto e direcionaria esse povo, esse que a pastora leu aqui, para viver uma vida abundante no Espírito de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia. Então há um aspecto profético aqui. Então, queridos, hoje o Espírito Santo, ele nos chama a compreender, a entendermos o tempo da colheita. Não só o aspecto de uma colheita natural, mas também um aspecto de uma colheita espiritual. E que mais? Nos posicionarmos. Somos chamados a nos posicionarmos. Nos posicionarmos para aquilo que Deus está prestes a liberar sobre a vida da igreja. Aleluia. Alguém crê nisso aí? Amém? Amém? Deus nos chama para um posicionamento. Por quê? Porque no âmbito espiritual, nós estamos caminhando para a maior colheita da igreja já vista na face da terra. Amém. Será que alguém entendeu? Amém. Glória a Deus. É a maior, irmãos. Não é mais uma colheita. É a maior. Você leu aqui, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. É pouco diante dessa última que virá. Está entendendo isso? É pouco, irmãos. Deus tem infinitamente mais. Muito mais. Só um que creu. É muito mais, irmão. Aleluia. É infinitamente mais. Mas o que o Senhor espera? Que nós nos posicionemos. Que nós cremos. Que nós acreditemos que há um âmbito profético. Que há algo novo de Deus chegando. E ao longo da história, você vai ver que Deus está trabalhando com o seu povo. Deus está preparando o seu povo. Deus está movendo com o seu povo. Deus está movimentando com o seu povo. Para que nós vivenciamos e desfrutemos do que o Senhor tem para esse tempo presente. Então é tempo de posicionamento. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele ou para ela e diz assim: é tempo de posicionamento. É tempo. O pastor orou aqui: Senhor, nos prepare para nós podermos nos dar disposição para irmos e colher aquilo que já está o quê? Pronto. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. É fato. Mas eu preciso o quê? Me posicionar e me dispor. Não é só saber que está pronto. Amém? Aleluia. Eu tenho que me posicionar e me dispor. Então vamos entender isso aqui, irmãos. Primeira coisa aqui. A realidade da colheita na história do povo de Deus. Existe uma realidade de colheita na história do povo de Deus. O povo de Israel. Israel, eles dependiam, como nós também dependemos, nós estamos aqui num contexto rural, eles dependiam diretamente das estações determinadas por Deus. A colheita preservava e representava o quê? Provisão. Sim ou não? Amém. Daqui a pouco a gente está aí, né, meu Deus, como é que vai ser a colheita do café? Vai ser boa, vai ser legal, vai ter em abundância, vai ter pouco, vai dar para passar mais um ano,
Outros já, meu Deus, estamos chegando no final do ano e o que eu colhi aqui em julho já acabou, não tem mais nada. Então eles esperavam essa perspectiva de uma provisão, sobrevivência, promessa, fidelidade de Deus. E Deus, em contrapartida a essa realidade de abençoar o seu povo, Deus esperava do seu povo fidelidade. Aleluia. Sempre foi assim. Deus, ele abençoa e tem compromisso com aquele que é fiel com ele. Você vai ver o tempo todo o Senhor falando e chamando o seu povo para um compromisso, para um tempo de fidelidade, de comprometimento com ele. E o povo tinha essa esperança. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma promessa. Aleluia. Todas as vezes que nós nos encontramos debaixo de uma promessa, nós podemos esperar confiados que o Senhor fará. Aleluia. Mas temos que andar em fidelidade. Então, diante disso, cada ciclo de colheita era um lembrete de que Deus é o Senhor da terra e da história. O povo colhia aquilo que havia sido plantado, cuidado e esperado. Um processo de fé e de confiança em Deus. É assim também hoje. Não tem como, irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: não tem como, você plantar uma semente de feijão e colher arroz. Tem, irmãos? É impossível. E outra coisa, a nossa colheita, ela é proporcional àquilo que nós semeamos. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. A diferença é que quem semeia pouco vai ter pouco trabalho. Quem semeia muito, vai ter muito trabalho. Então depende do que e a quantidade em que nós semeamos. Obviamente que nesse aspecto aqui, a semente, ela tem que ter qualidade. Ela precisa ter qualidade. A terra que vai receber essa semente precisa ser uma terra preparada. E o povo de Israel, irmãos, pasmem vocês, mas desde os tempos remotos era referência em agricultura. Os irmãos que viveram aqui esses últimos tempos da revolução aí, da irrigação, né? Essas mangueirinhas, né? Bombas, essas coisas todas, eles já viviam isso lá antes de Cristo. Bem antes. Ó, muitos anos antes de Cristo. Eles já tinham mangueirinha. Não sei, tem vários nomes, né, que dá aí para as mangueirinhas. Tem, como é que dá o nome aí, irmãos? Gotejamento, o que mais? Hã? Olha lá, o Marquinhos, os irmãos sabem, né? Fica expressor, não sei o que, não sei o que. Eles já tinham isso lá. Essas coisas que para nós aqui é novidade, para eles já caducou. Eles estão avançados lá na frente. Quando você olha para a tecnologia, olha que coisa estrondosa, para eles já é coisa velha. Que Israel continua sendo, olha aqui, continua sendo para o mundo referência em tecnologia. Referência de todo tipo de tecnologia que você possa imaginar. Desde de tecnologia para armas, para avanço tecnológico, de celular, de não sei o que, Israel está milhares de anos na frente. Um pouquinho de exagero em milhares, né? Mas eles estão na frente, ó, anos-luz. De tudo que você possa imaginar. Por quê? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que os Estados Unidos da América
ele se importa em proteger Israel. Se os Estados Unidos é a maior potência do mundo, por que você acha? Porque eles são inteligentes. Eles sabem o poder de tecnologia que Israel tem. E se ele se opor contra, como o ex-presidente, né? O Biden lá, né? Tava assim, mas tinha uma galera que falou, não é isso não, esse cara não representa nós não. E eles são assim. Porque eles sabem o poder que esse povo tem. Então, esse aspecto aí vai mostrar pra gente que Israel tem esse processo desde sempre, desde os tempos antigos. E eu preciso entender que essa realidade da colheita na história do povo de Israel trazia para eles o quê? Um tempo de alegria e de celebração. Sempre que tinha colheita, tinha celebração. Amém ou não amém? Amém. A fidelidade de Deus, o compromisso de Deus com eles em cada estação representava também o quê? Aquilo que nós precisamos seguir. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós somos cristãos e a nossa referência de cristianismo vem de onde? O povo judeu, de Israel, dos hebreus. E quando nós entendemos isso, irmãos, presta atenção. Deus, nesse tempo, quer, como diz o pastor Moisés, palestrar conosco. Mostrando pra gente que esse é o tempo de colheita. E toda colheita espiritual, para nós aqui, o aspecto espiritual, começa com sementes que Deus nos dá. Qual a semente que Deus te deu? Qual a semente que Deus te deu? E culmina no cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Aleluia. Deus nos dá uma semente. Nós precisamos fazer o que com a semente? Guardar ela? A irmã Zeni ganhou uma semente de uma abóbora que ela não tinha conhecido até então. Aí ela falou, poxa vida, é uma semente tão bonitinha, eu vou guardar essa semente aqui. Não, a primeira atitude dela, eu vou plantar. Entende? O mistério é esse. Eu preciso plantar, vou preparar a terra, preparar a cova, organizar, vou adubar e vou plantar. Plantei, abandonei? Não, vou cuidar, vou regar. Vou adubar de novo, vou chegar à terra. Vou olhar para os bichos não, invadir o negócio ali. Vou ficar de olho. E aí depois disso tudo eu vou ver o crescimento. E no processo do crescimento vai surgir as folhas. Depois das folhas, as flores. Depois das folhas e das flores, os frutos. Está pronto? Não, o fruto tem que crescer. Depois que ele cresce, ele amadurece. E aí fica no ponto. E aí uma semente vai dar vários frutos. E esses vários frutos, dezenas, centenas e até milhares de outras sementes. Então a semente que Deus nos deu não pode ficar escondida. Amém? Amém. Não pode, ela precisa ser plantada. Precisa ser semeada. Qual é a semente que Deus te deu? O que você tem feito com essa semente? Toda semente, ela pode gerar uma grande colheita. Toda semente pode gerar uma grande colheita. Então a primeira coisa é isso, a realidade da colheita na história do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus para ser referência. Esse povo falhou? Sim, mas eles também cumpriram o seu papel. Aleluia. Cumpriram o seu ideal. Atingiram a perspectiva que tinha sobre eles. Mas existe uma outra coisa aqui, que as festas relacionadas com a colheita, elas também
tinham os seus dias de comemoração. Não era só assim, acabou aqui, vamos celebrar. Tinha uma organização, tinha um direcionamento. Eu quero ler um texto com vocês aqui. Se alguém puder ler para mim, por gentileza, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, verso 4 e capítulo 8, verso 14. Esdras capítulo 3, versículo 4. Quem achou? Amém. Dá o brado. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E ofereceram sacrifícios diários. Todos os dias tinha um sacrifício a ser oferecido nessa festa. Era organizado. Olha lá, 8:14 agora. Quem vai ler? Os filhos de Begivai. É isso mesmo. Esdras 8:14. Cai Ezebud, e com eles 70 homens. Acabou? Só aí. 8:14. Então tinha uma ordem, tinha um direcionamento. Cada dia tinha alguém. É isso mesmo. É correto. Tinha um povo responsável para administrar, para direcionar, para conduzir a celebração e oferecer os sacrifícios. Então, cada dia era estabelecido uma normativa para que essa festa, a festa dos tabernáculos, da colheita, né, das cabanas, enfim, alguém estava ali preparado, ordenado, desde o princípio para celebrar essa festa. Cada dia tinha alguém. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós vamos entender que essas festas, elas estavam diretamente relacionadas ou coligadas com a colheita. Então as festas de colheita são chamadas também de festas do outono ou santas convocações. E aí nós vamos encontrá-las no livro de Levítico, nós vamos encontrá-las em Números, nós vamos encontrá-las em Deuteronômio, nós vamos encontrá-las em Esdras, como nós lemos aqui, nós vamos encontrá-las também em Zacarias. Olha quantos textos bíblicos vai apresentar para nós essas festas. E cada uma delas, como por exemplo, a festa dos tabernáculos, celebrada no 15º dia do 7º mês, durava 7 dias. Imagina aí, 7 dias você celebrando, festejando, sacrificando, adorando, glorificando o Senhor. Era isso que eles faziam. Aleluia. Colhemos. Foi grande a colheita. O que nós vamos fazer? Vamos guardar o que nós colhemos e tudo certo. Não, vamos celebrar. Aleluia. Vamos fazer festa. Assim Deus estabeleceu. Então isso aqui faz o quê? Marca o fechamento da última colheita do ano. A colheita dos frutos. É essa colheita. Colheita dos frutos. Era a última do ano. Para nós aqui é dezembro, né? Então era a festa onde representava para eles ali o quê? Alegria plena, descanso, plenitude, presença de Deus habitando com o seu povo. Deus cuidou de nós em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, em outubro, em novembro. E Ele continua cuidando agora em dezembro. Deus esteve conosco lá no janeiro, está conosco agora no dezembro. Vamos celebrar esse Deus que está presente no meio do seu povo. É disso que o povo está falando aqui.
Aleluia. A presença real desse Deus. Podemos descansar, claro, mas na presença do Senhor. Aleluia. Celebrando o Senhor, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. Eu quero destacar aqui o texto de Zacarias. Quem é rápido em Bíblia aí? Zacarias 14:16. Zacarias 14:16. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei, para comemorar a festa das barracas. Uma vez por ano. O povo está longe, está distante, está afastado, mas a sua mente e o seu coração está voltado para onde? Israel, Jerusalém. E uma vez por ano, esse povo deveria migrar e ir até Jerusalém. Para fazer o que? Diz o texto aí? Para A fim de adorar. festejar, adorar, celebrar o Senhor. Em que festa é essa aí? Festa das barracas. Festa das barracas, festa dos tabernáculos, festa das tendas, festa da colheita. Aleluia. Todo mundo tinha que subir a Jerusalém. Vamos para lá. Isso aqui é profético, irmãos. Isso aqui, Zacarias está trazendo uma palavra profética, uma profecia onde todas as nações subirão para celebrar a festa dos tabernáculos. Mostra que a colheita ela é profética, ela é eterna, ela é escatológica e ela vai culminar no reino de Cristo Jesus. Aleluia. Vai trazer essa essência, né, no âmbito do reino de Cristo. E nós temos que estar preparados para essa grande celebração. E agora no âmbito espiritual. Terceira coisa aqui para a gente caminhar já para o final. O âmbito profético, existe um âmbito profético das festas e o apontamento para a vinda de Cristo. Porque toda festa, toda colheita, ela tem um duplo sentido. Entenda aqui a palavra duplo sentido. Vamos mudar essa palavra duplo sentido para um duplo caráter. Aí melhora, né? Que às vezes a gente fala duplo sentido, o povo já fica assim, né? Meu Deus, que negócio é esse? É uma mensagem subliminar? Não! É um duplo caráter. E vamos entender isso aqui. No aspecto histórico, no caráter histórico, lembra o agir de Deus. Deus sempre agiu a favor do seu povo. Amém ou não amém? Amém. Deus sempre agiu a favor do seu povo. Olha o que declara Isaías 64:4. A palavra de Deus vai dizer que desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam. Não se viu um Deus além de ti. Olha o que Isaías 43:13 diz. Ele vai declarar ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, e o Senhor vai dizer, operando eu, Quem impedirá? quem impedirá? O Senhor vai dizer em Isaías que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Porque Deus está dizendo, ó, eu estou agindo no meio do meu povo. Eu estou trabalhando pelo meu povo. Agora, no âmbito profético, no caráter profético, aponta para Jesus e o seu reino. Deus está cuidando de nós aqui, enquanto matéria, mas Ele está dizendo, ó, vai chegar um momento em que isso vai acabar, isso vai passar, isso vai finalizar, e nós precisamos continuar na eternidade. Aleluia. Precisamos continuar no reino dos céus. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Lembra da oração de Jesus em João 17? Ele vai dizer, Pai, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas vai chegar um momento em que onde eu estiver,
eles estarão também. Aleluia. Por isso ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Dá exemplo sobre isso, pastor. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa aponta para a morte do Cordeiro. Agora, vamos para o Pentecostes. O que aponta? Para o derramamento do Espírito Santo. E foi derramado. E continua sendo derramado. Aleluia. Lá o povo foi batizado com o Espírito Santo. Foi revestido de poder. Hoje Deus continua batizando e revestindo do poder. É o mesmo Espírito. Ele não cessou, ele não acabou. Outro exemplo, o aspecto aqui dos tabernáculos, festa da colheita, aponta para a glória futura, o retorno de Cristo e a colheita final das nações. Ou seja, a colheita aqui, irmãos, fala de um avivamento global que está se aproximando. Um avivamento global, poderoso, onde vai haver restauração, onde vai haver convergência dos tempos, a glória de Deus enchendo a terra. A festa da colheita aqui é algo profético que anuncia ao que anuncia alarmantemente o tempo em que Deus reúne o seu povo, faz habitar a sua presença entre nós e vai derramar da sua plenitude. Quando o profeta diz a terra se encherá do conhecimento de Deus, não é do conhecimento teológico, é do conhecimento que Jó declarou. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é ele. Me falaram, não, eu conheci ele, eu tive experiência com ele, eu estou andando com ele, eu estou vivendo com ele, estou me relacionando com ele. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é santo, ele é fiel, ele é digno. É sobre isso que a colheita fala. Então veja que esse apanhado geral, amados irmãos, mostra para nós que Deus sempre se manifestou no meio do seu povo, dando-lhes provisão. Lembra na história de Ruth, Noemi, toda aquela galerinha ali? O que o esposo de Noemi fez? Pegou a esposa e os filhos, foi para uma terra distante. E quando chega lá naquela terra distante, o que acontece? Os 3 varões morrem. Morre o pai e os 2 filhos. Aí fica uma mulher velha, viúva, com 2 noras novas, sem filhos e viúva. Aí escuta-se uma notícia. Qual foi a notícia que se ouviu? Que havia pão em Belém novamente. E que Deus havia visitado o seu povo. Aí alguém olha e fala, opa, vamos voltar. Algo está acontecendo lá. Nós não podemos permanecer aqui. O tempo de estar aqui acabou. Vamos voltar porque tem pão na casa do pão. O forno foi aquecido de novo. A lenha foi colocada na fornalha. As bandejas estão sendo colocadas no forno. Tem um pão fresquinho. Porque o Deus de Israel visitou o seu povo. Vamos voltar para lá, porque Deus nos fará prosperar novamente naquela terra. É isso que o Senhor está fazendo. Deus sempre agiu com provisão no meio do seu povo. Sempre, irmãos. E não vai ser diferente. Deus sempre terá uma colheita para o seu povo. Mas nós temos que estar atentos que não é só uma colheita física, não é só uma colheita de grãos, não é só uma colheita de café na nossa realidade aqui, ou de pimenta do reino, ou de cacau, não. Deus tem uma colheita espiritual para a sua igreja. E o Senhor espera que nós nos posicionemos e declaremos, quando Ele perguntar, quem há de ir por nós, quem eu enviarei, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero, eu vou, me disponho, Senhor. Aleluia. Que é maravilhoso, irmãos, nós desfrutarmos de coisas, mas mais precioso é
sermos participantes da grande obra de Deus na terra. Aleluia. Isso é mais importante. E para finalizar aqui, o texto que nós lemos de João, capítulo 7, Jesus e seus ensinamentos na festa da colheita, vai nos mostrar o quê? Uma vida guiada pelo Espírito. João 7 aqui, na sua totalidade, se você quiser voltar o seu olhar para o texto, João 7, escreve Jesus no último e grande dia da festa. Que festa? A festa da colheita, a festa dos tabernáculos. É nesse ambiente de celebração da colheita que Jesus se levanta e vai declarar. Olha a declaração de Jesus: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque a colheita do reino de Deus não depende da chuva natural, mas de rios espirituais que fluem de dentro do crente. E aí o que Jesus vai fazer agora? Aqui nessa festa, ele vai mudar o foco. Aleluia. Aleluia. Ele vai mudar o foco da colheita. Presta atenção nisso aqui. Tem uma revelação de Deus aqui para o seu coração nesta noite. Da colheita do campo para a colheita de almas. Aleluia. Aleluia. Jesus vai ressaltar aqui um provérbio antigo que vai dizer: aquele que ganha alma é sábio. Jesus está mostrando para aquele povo que essas festas são importantes, sim, mas que agora tem uma maior, tem uma melhor, tem uma mais poderosa, tem uma que não é passageira, é eterna. E que eles precisavam entender que, embora estivesse colhendo a colheita do campo, era necessário também se preocupar com a colheita de almas. Deus tem te abençoado, amém ou não amém? Amém. Deus tem te feito prosperar no seu serviço, no seu trabalho, naquilo que Ele confiou nas suas mãos, na semente física, amém ou não amém? Pois é, assim como Ele tem te abençoado nessa área, Ele quer também que você seja abençoado na colheita de almas, de vidas. Jesus ele vai mudar aqui da alegria da colheita natural para a alegria do Espírito. Olha Jesus se alegrando, porque ele vai declarar muitas vezes à luz da palavra que há alegria do céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando há uma colheita de almas. E eu preciso entender e desfrutar dessa alegria. Como? Pelo Espírito. Eu só consigo me alegrar, irmãos, quando eu estou conectado ao Espírito. Olha a mudança de Jesus aqui. Ele vai mostrar para nós da água que cai do céu. Ele vai trazer o quê? Os rios que fluem de dentro do homem, que é o Espírito Santo. Um homem cheio de Deus, cheio da palavra, pronto para anunciar a palavra da salvação. E dizer para aquela vida: você é preciosa, você vale muito para o reino, para a causa, para a obra. E é o Espírito Santo, irmãos. O que ele faz? Ele dá força para a colheita. Porque nós precisamos de força, amém? Precisamos de força. Precisamos de força física para mexer na terra, plantar, cuidar, cultivar e toda essa situação. E nós precisamos de força espiritual para colhermos as almas, para alcançarmos essas almas. E Jesus nos dá a receita, receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ele nos dá essa autoridade, mas eu preciso tomar posse dessa vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso. A colheita, e eu finalizo com essa palavra, é mais do que um tempo. É uma convocação divina. Jesus está chamando aqui
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém crê, como diz a Escritura, é preciso crer. Se alguém crer, se alguém acreditar, se alguém dar ouvidos, aleluia, vai haver um tempo de colheita. Vai haver um tempo de celebração. Vai haver um tempo glorioso. Porque o Senhor hoje está anunciando. Fica de pé comigo. Esse é o tempo de colheita espiritual. Esse é um tempo de rios fluírem. Esse é um tempo de plenitude da presença do Senhor. Eu e você, assim como o povo de Israel, celebravam e celebram, com alegria, Deus nos chama a reconhecer a estação da colheita, celebrar antes de ver. Você consegue? Eu não estou vendo, mas eu sei que eu tenho crido. Por isso eu vou celebrar, porque Ele é fiel. Ele é fiel para fazer. Por isso hoje eu vou celebrar, Senhor, porque a colheita virá. As almas serão alcançadas. As vidas serão tocadas. Por isso eu vou celebrar. Celebrar antes de ver, porque eu creio. Eu creio, Senhor, que essa colheita está chegando. O Senhor tem sim uma colheita material, tem, mas maior e melhor. E mais duradoura do que a colheita material. É a espiritual. Então se coloca agora como um agricultor, como uma agricultora, como aquele que vai colher muitas almas, como aquele que vai colher dezenas, centenas e milhares de almas para o reino de Deus. Peço ao Espírito Santo vem sobre mim e me leva a esses campos. Irmãos, Deus nos dá uma semana inteira para podermos ser Jesus na vida de alguém. Aleluia. Ministrar Jesus na vida de alguém. Glória a Deus. Semear a colheita, a semente santa, para ter uma colheita maravilhosa. Glória a Deus. Então seja Jesus Em nome de Jesus. na vida de alguém. Colha almas. Ore ao Senhor agora. Se coloca diante dele agora. Diz: Senhor, eu estou aqui. Se você fizer isso, meu irmão, de todo o seu coração, o Senhor vai trazer ao seu coração vidas. O Senhor vai ministrar ao seu coração almas. O Senhor vai te mostrar onde tem alguém que precisa ser tocado pelo Senhor. O seu telefone vai receber mensagem de alguém que tempos não te manda mensagem, porque ela está sedenta. Aleluia. Ela sabe que você é um servo, uma serva do Senhor. E que você é um canal nas mãos do Senhor. Que você é um instrumento nas mãos do Senhor. E que de você flui rios de águas vivas que pode saciar a sede. Por isso o Senhor vai fazer uma coisa nova essa semana. Sim, meu Pai, eu creio. E quinta-feira, eu quero declarar isso. Quinta-feira nós teremos testemunhos aqui. Alguém vai dizer: Deus fez, Deus operou, Glória. Deus visitou, Deus trabalhou, Deus movimentou, Glória. Deus sacudiu, porque alguém foi alcançado. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Glória. nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos rendemos diante do Senhor. E nos prostramos diante da Tua soberania. Assim como o Senhor sempre tinha uma colheita para o Teu povo, o povo de Israel. Ó Deus, e todo o processo, o Senhor levava eles a celebrar, a vibrarem, a cantarem, a dançarem, a oferecerem ofertas de sacrifício, de libação, de cheiro suave, Pai, diante do Senhor, celebrando pela colheita que eles receberam da parte do Senhor. Nesse tempo, o Senhor tem uma celebração, tem um cântico novo para colocar nos lábios dos teus servos, nos lábios da tua igreja. Não é, Deus, pelo trigo, não é
pelo arroz, não é pelo feijão, não é pelo café, não é, Senhor, por coisas dessa natureza, mas é pela colheita de almas que a tua igreja colherá nesse tempo. Levanta um povo, Deus, preparado para colher almas e mais almas para o teu reino, porque o Senhor faz essa transição, Senhor, profética, de não nos importarmos tão somente com a colheita material, mas sim com a espiritual. E enquanto nós somos, ó Deus, levados a este campo, ó Deus, onde estão brancos, prontos para a ceifa, nós seremos os ceifeiros do Senhor, nós seremos aqueles que colherão almas preciosas para o teu reino. Por isso, ó Pai, levanta a tua igreja como uma igreja poderosa no Senhor, pronta, Senhor, para fazer essa grande colheita, o grande mover do Senhor nos últimos tempos, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos assim, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, e juntos digamos amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. Aleluia! Glória a Deus!